Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Tchemiachoca e hoje estou fazendo mais um vídeo para o meu canal. Nos últimos vídeos eu tenho feito muito sobre o Empatec de fato, porque realmente existe pouco conteúdo assim sobre como é a dinâmica do Empatec dentro dele. Eu imagino que isso seja justamente porque a primeira graduação, a primeira turma de graduação iniciou em 2024, então espera-se que realmente não tenha muito conteúdo sobre isso. No entanto, dessa vez eu vou escapar um pouquinho e falar um pouco mais sobre o 35º Colóquio Brasileiro de Matemática. Ele ocorreu dos dias 27 até o dia 2, imagino, se eu não me engano, até o dia 1, na verdade, até o dia 1º de agosto. No dia 27 foi o check-in, então a gente só fez o check-in lá, tal, teve uma refeição também, meio que um coffee break, e foi bem legal, mas para fazer o check-in mesmo, a gente recebeu as nossas bolsas, a gente recebeu até um livro, olha só, então foi bem bacana. E nos próximos dias, do dia 28 até o dia 1º, foi realmente o colóquio de fato, e foi muito legal. Eu vou contar toda a minha experiência aqui então. Como estudante do Empatec, a gente não teve que pagar pela inscrição, então a gente só teve que pagar pelo Uber, que por sinal também não é muito barato, mas a gente pagou pelo Uber. E foi uma experiência muito legal. Mas eu imagino que o Colóquio Brasileiro de Matemática seja justamente direcionado a pesquisadores da matemática e talvez no máximo a mestrandos e doutorandos. Então, como aluna de graduação, eu já estava esperando que, como a minha intenção de participar do colóquio, eu não entendesse muita coisa, e realmente foi isso que aconteceu. O nível, obviamente, não vai se resumir ao nível de conhecimento de uma pessoa que acabou de iniciar a graduação, obviamente. Então, foram temas muito complexos, mas eu acredito que era justamente isso que eu queria. Porque eu sei que eu me interesso muito pela carreira acadêmica, é um das possibilidades que eu estou vendo e que eu quero muito, na verdade, seria um sonho para mim ir para a carreira acadêmica, mas é claro que nem sempre tudo é tão fácil, mas eu estou indo pelo caminho aí. E uma das coisas que eu preciso é justamente entender um pouco mais das diversas pesquisas que estão sendo feitas na matemática e todas as áreas que a matemática tem como possibilidade de a gente se aprofundar e pesquisar, né? Então eu acredito que isso é algo que eu preciso muito me especializar um pouco mais. Eu conheço muito pouco da matemática, com certeza. Eu acabei de entrar na graduação, mas não só por isso, porque realmente eu não tenho tanto conhecimento assim. Então, um dos meus objetivos, na verdade, o meu objetivo principal era realmente me expor e contemplar um pouco mais da matemática acadêmica e de tudo que está sendo feito nela. Então, de manhã, a gente tinha primeiro 1 hora do curso introdutório, 1 hora do curso avançado, você só podia escolher um dos cursos. Quem participou do colóquio tá sabendo disso, né? E, obviamente, eu não cumpria todos os pré-requisitos, nem mesmo de nenhum curso, de nenhum dos cursos introdutórios. Eu só fiz até agora, na graduação, nesse primeiro período agora, cálculo 1 e álgebra linear, e isso não era suficiente para nenhum outro. Mas, então, por exemplo, eu não fiz introdução à topologia, eu não fiz equações diferenciais, eu não fiz cálculo 2, todos pré-requisitos para você fazer os cursos introdutórios. Então eu acabei escolhendo um que fosse mais voltado para uma matemática mais pura, que é o que eu tô mirando, e também para algo que talvez seja mais tangível para mim. Nos cursos introdutórios, então, sem muito critério, porque eu realmente não sei o que realmente seria mais tangível para mim, eu acabei escolhendo o curso introdutório Métodos Min-Max em Geometria. E nos avançados, eu admito que eu participei mesmo sabendo que eu ia entender menos ainda, porque são cursos avançados, mas eu participei do The Fractional Laplacian Uncovered. Eu sei o que é um Laplaciano, não sei o que é um Laplaciano. Imagine um Laplaciano fracionário, mas mesmo assim foi muito legal participar. Nos dois, eu gostei muito da abordagem que foi feita, porque eu já disse, e eu vou parar de falar isso, mas reforçando, eu não entendi nada, porque eu não tenho os pré-requisitos, mas também porque é um nível de abstração um pouco mais complexo pra mim, mas eu tô querendo pegar esse ritmo aí. Mas eu realmente gostei dos cursos. Eu não sei exatamente por quê, porque se eu não entendi porque eu teria gostado, né? Mas é como se fosse um desafio e eu diria que esse tipo de coisa me deixa muito motivada. Tipo, eu olho. Eu acho que até o professor Jorge Vitório falou em uma das. Não uma palestra, porque o professor Jorge Vitório não palestrou, mas eu acho que ele comentou isso quando ele estava apresentando alguém, ou quando ele estava numa mesa redonda, eu acho. Que quando ele era jovem, ele também foi pro colóquio e ele não entendeu nada e aquilo deu motivação. Então imagino que seja a mesma sensação, que é justamente, tipo, você vê o curso, você não entende o curso, você sabe que você tem algumas coisas que você precisa, como topologia, análise real e tal, blá blá blá, e você se sente mais motivado para estudar isso porque você quer depois entender o que você não entendeu antes. Então,
Eu diria que uma vantagem muito boa que o Colloquium me trouxe foi me motivar um pouco mais a estudar, porque cara, não é como se você fosse lá para ter um baque enorme e sentir a grandeza da sua ignorância. Então foi muito legal participar dos cursos, do Colloquium, foi muito bacana. Depois das aulas do curso, a gente tinha as palestras de divulgações e as sessões plenárias. Elas foram todas muito legais, eu consegui assistir todas. Eu fui em todos os dias, né? E foi muito bacana também. Eu acho que as palestras de divulgação foram um pouco mais tangíveis, um pouco mais entendíveis, justamente porque são palestras de divulgação, né? Eu acho que eles tentaram, não baixar o nível, mas trazer um pouco mais pro pessoal que não consegue entender muita coisa, né? E eu acho que a minha palestra favorita de todas, assim, até das sessões temáticas, temáticas não, das sessões plenárias, foi a da professora Ana Menezes, que é uma professora que veio de Princeton, pelo que eu entendi, e ela fez uma palestra sobre superfícies mínimas. Todas as palestras de divulgação e sessões plenárias estão disponíveis no IMPA, vocês podem ver depois a palestra dessa professora. Não necessariamente porque é geometria, novamente, mas é porque realmente eu achei muito legal o jeito que ela falou. Realmente é mais uma pessoa ou mais uma palestra para se inspirar, né? Porque ela é não só uma mulher, o que já é meio raro no mundo acadêmico, né? Mas também porque ela mostrou, além de com muita clareza, um conteúdo muito interessante. Eu gostei muito das pesquisas que ela apresentou, toda a história por trás, mas também todas as conjecturas em aberto, conjecturas e também questões em aberto. Então foi muito bacana, foi uma palestra bem completa que deu uma grande visão da geometria que aborda as superfícies mínimas, que foi um dos meus, era o que eu queria realmente. Eu queria ter uma visão maior de tudo que está sendo feito, né? Então foi uma palestra ótima. Uma outra palestra que foi um pouquinho mais entendível para mim foi a palestra do professor Ornstein, eu imagino que seja assim que pronuncia, que foi sobre, o nome da palestra é Melhor que a Média, né? E ele apresentava uma ferramenta, eu acredito, um algoritmo que você melhor que a média, né? Então, a partir de 3 variáveis, ficava um pouquinho melhor. Não tô conseguindo explicar direito, mas foi bem bacana também. Mais pra matemática aplicada agora, né? Estatística, eu imagino que seja estatística. Então, também foi muito bacana. Mas eu também gostei de todas as sessões plenárias também, né? Por exemplo, teve uma que é do professor Saad, desculpa, que foi sobre Complex Kleinian Groups, ou Kleinian Groups, eu não tenho certeza como pronuncia. Eu nem sei o que é, né? Mas foi muito bacana também de assistir, assim, de contemplar, porque eu sempre falo isso, né? Você participou de algum curso? Não, não participei, eu contemplei o curso, né? Porque eu não entendi, mas foi muito bacana mesmo assim. E daí depois dessas palestras e das sessões plenárias, tinha por fim, no horário da tarde, né, as sessões temáticas. E você tinha que se inscrever em no máximo 3, só que meio que assim, eu me inscrevi em 3, que foi combinatória, geometria algébrica e mais um outro. Só que eu não fiquei só nelas, né, tipo, eu fui assistir uma palestra e depois pulei para outra sessão temática. E eu fui pulando para várias sessões temáticas. E como eu disse no início, o meu objetivo era conhecer as várias áreas da matemática, ter uma visão mais ampla. Então eu decidi ter uma maior variedade possível. É claro que talvez o melhor não tenha sido assistir uma única palestra de cada sessão temática. Mas mesmo assim, foi muito bacana. Eu assisti de combinatória, geometria diferencial, álgebra comutativa, equações diferenciais parciais, espaço olímpico e otimização. O único que eu não tava me planejando assistir antes era a de espaço olímpico, porque tem essa questão, né, das Olimpíadas e tal, de matemática, mas não era algo que me interessava tanto. Só que quando eu vi que a professora Vitória Aparecida, que foi a minha professora auxiliar de cálculo 1, ou seja, uma monitora, digamos assim, ela ia apresentar, eu decidi, vou assistir a palestra dela, e realmente foi muito bacana. Eu também queria ter assistido a sessão temática de geometria simplética, porque o professor Vinícius Ramos, ele é um pesquisador do IMPA e ele foi nosso professor de cálculo 1 do IMPATEC. E eu sinto uma certa admiração, né? Porque eu acho que seja justamente pela forma que ele aborda o cálculo 1, mas também porque ele tem um currículo incrível, então acaba sendo uma inspiração. E eu fiquei muito interessada pelo fato dele estudar geometria simplética. Eu achei que, eu não sei, pelo jeito que ele abordava matemática, eu achei que ele fosse um pesquisador de análise, ou alguma coisa nesse sentido, mas é claro que tudo tá meio relacionado, mas eu fiquei curiosa pra saber o que de fato é geometria simplética. Eu acabei não conseguindo participar, mas eu acho que isso a gente vai descobrindo com o tempo, né? Eu ainda preciso ganhar muita maturidade matemática pra isso.
E foi muito bacana todas as sessões temáticas, eu gostei bastante. Eu queria ter ficado um pouco mais na de equações diferenciais parciais, porque eu entrei bem rapidinho, assim, eu quase não consegui assistir tudo, então... e é uma coisa que eu tenho um certo interesse, mas acabou que não deu certo. Mas ainda vamos ter outras oportunidades, né? E por fim, teve a homenagem ao professor Jacob Palles. Eu conheci não, né? Eu ouvi falar dele pela primeira vez justamente com a competição Jacob Palles Jr. E eu não conhecia ele, porque eu não conhecia, na verdade, nenhum figurão da matemática, no máximo o professor Marcelo Viana. Mas eu sabia que ele era uma referência na área da matemática e também, é claro, tinha muito respeito, né? Só que eu não conhecia toda a história dele. Então, a mesa redonda, assim como a palestra que foi dada pelo professor Marcelo Viana, foram muito legais. Eu consegui conhecer um pouco mais da história e tudo que ele fez, não só pela comunidade matemática, mas também pela comunidade científica. Então, foi algo muito legal. Eu gostei muito do fato deles terem dedicado todo o colóquio ao professor Jacob Palles. Foi muito bacana. Foi basicamente isso. Eu acredito que talvez a única coisa que eu não tenha feito certo foi a questão do networking, porque eu, como disse em alguns vídeos anteriores, sou uma pessoa um pouco tímida e eu acredito que eu não sei exatamente como eu chegaria na pessoa e pediria, por exemplo, um conselho de como estudar, não como estudar, mas que livros eu devo pegar, uns livros de referência, ou talvez alguma recomendação diária pra seguir, né? Eu poderia fazer isso, mas eu realmente não sei como fazer e como desenvolver, talvez, enfim, desenvolver contatos. Eu realmente não sou boa nessas coisas, então eu acredito que isso me faltou. Mas eu consegui conversar com algumas pessoas aí e, tipo, por exemplo, eu disse que em uns vídeos anteriores que eu ia pro Instituto de Ciências Matemática e Computação, que é o ICMC da USP São Carlos, e eu não fui porque eu fui pro Empatec, né? Mas eu conheci um menino que também tava no primeiro ano da graduação, então ele tava tão perdido quanto eu imagino. Ou ele é um gênio, né? Ou ele é um gênio e conseguiu entender as coisas, mesmo sendo no primeiro período da graduação. Mas eu falei um pouco com ele, conheci também um outro pessoal, assim, mas bem pouca gente, assim. Realmente eu faltei um pouco nisso. Mas eu tenho que fazer essas coisas, eu imagino, né? Tem que fazer essas coisas, infelizmente, né? Mas. Infelizmente pra mim, né? Mas estamos desenvolvendo aí. Eu vou tentar deixar isso pra quando eu estiver um pouquinho mais madura, talvez no terceiro ano da graduação, quando for o outro colóquio. E também do decorrer dos períodos, né? Vai ter outros tipos de eventos, eu imagino, e outras oportunidades. Então, vamos desenvolvendo essa parte aí. Mas foi muito bacana, foi muito legal. Então, eu imagino que tenha sido isso. Eu não tenho mais nada pra falar. E de forma geral, novamente reforçando. Eu não entendi nada do colóquio, mas foi uma experiência muito bacana porque me motivou muito a estudar mais. Tanto é que depois que eu saí de lá, eu fiquei com muita vontade de estudar topologia. Mas talvez seja só um negócio meio passageiro, assim, tipo, passou assim, topologia. E também voltar com meu livrinho de análise, que na verdade, é mais porque, tipo, a inocência do graduando que acha que vai entender alguma coisa de análise, né? Então eu pensei, parece muito bacana, eu vou pegar esse livro aqui. Daí eu peguei ele, eu vou continuar a tentar estudando ele. Uma hora talvez eu desista, uma hora talvez eu entenda ele. Daí isso vai depender de como eu me desenvolvo. Eu estou torcendo e estou estudando pra conseguir entender esse livro, né? Então vamos seguindo aí. E também continuar estudando meu livro de cálculo 2, que é um dos pré-requisitos para várias coisas, né? Para entender várias coisas. Então, foi uma motivação a mais. Eu gostei muito do colóquio. Eu acho que eu encontrei várias pessoas, mesmo que só vendo de longe, né? Eu não conversei, mas conheci várias pessoas incríveis que com certeza são, não uma inspiração, mas a gente acaba admirando, né? Então, foi bacana, foi legal. E eu, com certeza, vou estar no próximo colóquio, que é o colóquio de 2027, 36º Colóquio Brasileiro de Matemática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que também vão pro próximo colóquio se você tiver uma oportunidade e tiver interesse. Até mais!